Opa, e aí, seja bem-vindo para mais vídeo. E no vídeo de hoje, né, eu tô continuando a série de review os arcos da série clássica, dessa vez com o 21º arco, The Daleks Master Plan. Você provavelmente já sabe como funciona esses vídeos de review, né, mas caso você não saiba é bem simples. Eu pego um arco, analiso cada parte, né, cada episódio individualmente, dou uma notinha para cada episódio. Depois eu faço a análise geral do arco, né, e dou uma nota definitiva pro arco. Tem spoilers, obviamente, e é isso, tem muito mais pra falar aqui no começo. Então, sem mais enrolação, já se inscreve e bora pro vídeo. Começando, né, com o episódio The Nightmare Begins. É um começo bem bom, bem forte pro arco, né. A estrutura desse arco é meio diferente, assim, né, porque geralmente você tem a proporção de, tipo, 1:2:1, né, é tipo, um episódio de introdução, 2 episódios de desenvolvimento e um episódio de conclusão, sabe? Geralmente se você for expandir, você geralmente expande a parte do meio, né, os episódios do meio de desenvolvimento da história. Aqui é meio complicado, né, você tem Mission to the Unknown, que é tipo uma introdução mais, assim, para as coisas básicas. Você tem, né, os dois primeiros episódios desse arco, né, que servem como introdução. Mas principalmente o foco desse episódio é introduzir o Maverick Chen, e ele fez de uma forma muito boa, sabe? O episódio no geral tem um pace muito bom, ele é bem divertido até, é um episódio, como eu disse, já muito forte, eu dou um 9 pra ele. Continuando com The Day of Armageddon, que é a mesma coisa do episódio anterior, sabe? O objetivo desses dois primeiros episódios é realmente iniciar a história, em vez de introduzir as coisas, né? Como eu disse, não tem muito que introduzir que já não foi introduzido, tipo, em Mission to the Unknown. Mas também é um episódio muito bom, é forte, sabe? O pacing é rápido. Eu dou um 9 pra ele também. Continuando com The Devil's Planet. E aqui começa a complicar as coisas, assim, né? Porque o episódio não é ruim. Ele só tem, sabe? Ele tem as mesmas qualidades dos episódios anteriores. Ele é rápido e tal, tem ação, ele é divertido, assim, não é chato. Só que é um episódio meio que filler, assim, sabe? Ele é completamente filler, sabe? O único objetivo dele é você fazer o setup pra morte da Catarina no próximo episódio, sabe? Tipo, é só isso, é só pra isso que serve o episódio. Ele realmente não serve pra progredir só de uma forma muito significativa, assim, sabe? Não adiciona muita coisa, além de só fazer todo o setup pra morte da Catarina. Mas eu dou um 8, sabe? Ok. Continuando com The Traitors. A morte da Catarina, de fato, é a parte mais forte desse episódio, mas também a morte do Brett no final é algo que realmente eu esperava que o impacto fosse um pouco maior, sabe? É meio que jogada de lado, assim, um negocinho rápido, assim. No geral, é um episódio também muito bom. E uma coisa que eu quero comentar é que, né, esse é o 4º episódio já se passaram quase 2 horas, né, de programa, de arco, e teve conteúdo pra tudo isso, sabe? Esse tempo utilizado foi justificado, sabe? Você teve conteúdo pra encher esses 4 episódios, que, assim, não é uma coisa muito comum, que pode-se dizer, né? Tem muitos arcos por aí que tem 4 episódios e que realmente não tem conteúdo suficiente pra encher 4 episódios e acabam arrastando, sabe? E aqui não. Aqui eles foram rápidos, sabe? É cheio de conteúdo mesmo. Não foi uma história parada, assim, ela continuou sempre em movimento, sabe? Que é bom, é interessante, sabe? E é uma coisa que seria bom se continuasse, sabe? Se tivesse tanto conteúdo assim no arco, mas no geral é um episódio extremamente forte, eu dou um 9,5 pra ele. Continuando com Counterplot, né? A gente tem nosso novo TARDIS Team, assim, numa floresta alienígena, com uns bichos invisíveis. Eles ainda têm o Taranium, o Maverick Chen e os Daleks ainda estão atrás deles, ou seja, não teve, assim, nenhuma progressão muito assim, significativa nesse episódio, sabe? Mas, tem alienígena invisível, que olha só! O cliffhanger é muito bom, sabe? O cliffhanger é muito bom, eu gosto dessa. I'm afraid, my friends, the Daleks have Mas eu won. dou um 7,5 nesse episódio, eu acho que o arco começa a cair um pouco daqui pra frente. Continuando com Coronas of the Sun. Basicamente, o TARDIS Team, eles roubam uma nave pra fugir dos Daleks, mas os Daleks conseguem trazer essa nave de volta, né, manipular tipo por Bluetooth, assim, sabe? E vocês já fizeram isso nesse mesmo arco. Você tá no 6º episódio, já tá reutilizando ideia do mesmo arco, tá ligado? E, sei lá, sabe, o final, entre aspas, é bem tosco, o doutor faz aquele núcleo falso do nada, e os Daleks, eles, assim, por algum milagre acreditam, tá ligado? Ou seja,
nada mudou. Não teve nenhuma progressão mesmo. Os Daleks não têm o Taranium e o Doutor e os companheiros têm. Eles ainda estão fugindo dos Daleks. Eba, adoro quando não tem progressão alguma no episódio. Vai, eu dou um 7. E continuando com The Feast of Stephen, né? O famoso episódio mais perdido que existe, né? O episódio mais filler dos fillers. O episódio que foi feito pra você realmente não ver. Mas ele até que não é ruim, sabe? O começo na delegacia é divertido e tal. Tem um tom irônico que eu gosto, umas quebras de quarta parede que o doutor faz. A performance meio sarcástica, meio irônica do Hartnell é boa, eu gosto, assim, é divertidinho, é legal. A parte no set de filmagem é, assim, horrível. É caos, é completamente caótica. Principalmente com o Raccoon, então é só berro, é só ruído. Não faz ideia do que está acontecendo aqui. É, assim, muito ruim de assistir mesmo aquele pedaço. Aí tem o finalzinho do doutor desejando Feliz Natal pra todo mundo em casa, que é, de novo, uma quebra de quarta parede bonitinha e tal. É um momento bem icônico até. E, sabe, eu dou um 7,5 também. Não é um episódio ruinzinho, ele é um episódio extremamente único, né, em todo o contexto dele, né, ter que fazer um episódio que realmente ninguém era pra assistir ele. Caso você assistisse, você teria algo meio diferentinho, assim, algo mais natalino pra se assistir, sabe? É interessante. Continuando com o Volcano, que você tem um monge nele por algum motivo, sabe? A gente nem liga mais pros Daleks, sabe? Dane-se, sabe? A resolução também de todo esse probleminha, assim, desse episódio, usando o anel que o doutor vai, tipo, e magicamente resolve lá o negócio com a fechadura. Eu achei extremamente tosco, sabe? Extremamente mal feito. Eu não gosto quando eles botam, tipo, essas explicações meio que tipo, o anel tem propriedades muito específicas e o sol também tem umas propriedades muito específicas que, por coincidência, quando você junta os poderes do sol com os poderes do anel, eu consegui consertar, sei lá o que o monge fez na fechadura ali. Tipo, eu acho bem tosco que quando o Steven pergunta o que é, o doutor só meio que manda ele a merda, tá ligado? Tipo, é um jeito bem tosco de você escrever. Eu dou um 7 episódio, não dou menos só porque o monge é divertidinho. Continuando com The Golden Death, a gente tá no Egito agora. Por algum motivo. Por quê, sabe? Por quê? Assim, eu gosto do Egito. Eu gosto do Egito como setting, assim. Eu acho que tem potencial bem legal. Você pode fazer umas histórias bem maneiras, assim, bem temáticas. Mas agora, você realmente vai fazer isso agora. Tipo, não podia fazer um arquinho. Se você realmente quisesse muito fazer uma história no Egito, não podia fazer um arco pequenininho, assim, tipo, sei lá, 3, 4 episódios depois. Não, bota o Egito dos Daleks, bota o monge também, ele tá ali, ele continua ali, assim. E caso você tenha esquecido, os Daleks estão ali também, sabe? O Magda Chen e os Daleks ainda fazem parte dessa história, eles ainda estão atrás do núcleo lá. Eu dou um 7. Assim, pelo menos não é entediante. Continuando com Escape Switch. A gente ainda tá no Egito, né? Mas pelo menos depois de tipo 8 episódios de ficar toda essa volta assim, sem ter nenhuma desenvolvimento, nenhuma progressão real de plot, os Daleks finalmente conseguem recuperar o Taranium. E é isso, né? Essa basicamente é o resumo desse episódio. Finalmente acabou, sabe? Essa é a parte boa desse episódio, porque finalmente acabou essa correria desnecessária de ficar dando volta e volta e nada acontecer. Eu dou um 7,5 pra ele. The Abandoned Planet, né? Vamos começando a parte final, sabe? A conclusão do arco, sabe? E o que a gente tem nesse episódio? A gente tá de volta em Campbell e, sei lá, o doutor some por algum motivo. Aí fica o Steven e a Sarah andando pelo mato. Aí eles se deparam lá com os representantes lá. E é isso. Tipo, uau, que incrível, né? Que bosta, eu dou um 7. E terminando, finalmente, com The Destruction of Time, que provavelmente é o melhor episódio desse arco, né? As conclusões, todas as conclusões de todo mundo são ótimas, são realmente perfeitas, sabe? O Chen caindo na loucura, completamente assim, quebrando e sendo exterminado pelos Daleks
perfeito, é um jeito perfeito de você fechar o personagem. A morte da Sarah é extremamente pesada, é realmente dark mesmo, sabe? E o Destruidor Temporal, né, ele é executado de uma forma fantástica, assim, olha, a gente realmente teve esse build-up, esse hype durante 5 horas, ou tipo, são 3 meses que foi exibido esse arco, a gente teve esse hype inteiro, e agora a gente vê ele em ação, e realmente é muito legal. Eu dou um 9, é uma conclusão extremamente boa para tudo isso. E agora, né, vamos pra análise geral do arco. E tem muita coisa pra analisar, né? Começando com os sets, como sempre, que eles são bons, pelo que dá pra ver, assim, sabe? É complicado você ter, né, tanto de retcon, assim, nesse arco, porque realmente não dá pra apreciar tanto os sets, assim, não dá pra ver eles na prática, não dá pra ver eles em ação, sabe? Mas dos episódios que sobrevivem, né, que a gente tem agora, os sets são bons, são maneiros, e também tem bastante foto, né, dos bastidores, dos sets dos outros episódios. Eles também são bem, assim, são bem feitos, né, são bons, assim, nada muito uau, assim, tipo, tem uns matos, tem, tipo, vários matos, vários selvas, assim, e tem uns que são bem simples até, mas, tipo, o do Egito, achei que foi bem legal, foi bem executado, assim, eu gostei. O termo TARDIS Team realmente não funciona tanto assim nessa história, porque ela muda muito, assim, e realmente bota ele bota em questionamento, assim, realmente o que você consideraria um TARDIS Team. Então, né, vamos falar do Doutor, do Steven e dos acompanhantes temporários. Começando com o Doutor, né, que ele tá incrível, sabe? Devido à duração desse arco, a gente tem, tipo, um espectro inteiro desse personagem, o espectro inteiro do primeiro Doutor, sabe? Tem a cena no começo que ele e o Brett estão discutindo e tal, ele manda o Brett calar a boca. E, né, esse lado mais durão, mais rabugento dele, né, que é o que deu a fama pro Hartnell, né? O Hartnell, antes de fazer o Doutor, tinha essa fama de só fazer, tipo, líder militar, sabe? Ser um cara bem duro, assim, bem grosso. E ver isso, é legal ver esse lado do Doutor, esse lado mais antigo, assim, sabe, das primeiras temporadas, muito legal. Você tem também momentos de tristeza, de melancolia, né? Quando a Catarina morre, quando a Sarah morre, que ele tem aqueles monólogos dele, né? Você realmente vê a emoção. Tem também momentos que são extremamente raros de ver, que é o completo desespero dele, né? No último episódio, quando o Destruidor Temporal tá ativado e o Steven sai da TARDIS pra ajudar o Doutor, pra salvar o Doutor, e o Doutor só, tipo, berra com ele num tom, assim, desesperado pra voltar pra TARDIS. É uma performance muito incrível. E você também tem o outro lado, né, desse Doutor, que é o lado mais cômico dele, né, que é tipo, ele batendo no alienígena invisível com a bengala, assim, descendo o cacete no bicho e tal. Ou toda a parte de Fist of Steven, que você realmente bota esse lado talvez mais comediante, talvez, que o Hartnell tinha, assim, que eu gosto bastante, assim, sabe? E eu acho que pro Hartnell mesmo, esse deve ter sido o arco, assim, né, como ator. Você tá já, tipo, 3 anos desenvolvendo esse personagem, desenvolvendo a personalidade dele, todos os trejeitos, e aqui você tem essa oportunidade de botar tudo isso em prática, de você mostrar todos os lados do seu personagem. Eu acho que, como um ator, né, o Hartnell tinha toda essa coisa de ser um ator legítimo e tal, eu acho que isso deve ter sido uma oportunidade, assim, incrível pra ele atuar mesmo, pra ele realmente ser quem ele queria ser, sabe? Ser um ator fantástico. Ele realmente tá fantástico aqui nessa história. E tendo 12 episódios, é honestamente surpreendente o quão pouco, né, o Steven faz. Não é como se ele não tivesse nada pra fazer. Cada episódiozinho ele tem uma coisinha ou outra pra fazer e tal, mas realmente ele participa mais ativamente, ele faz coisas mais significativas lá pros últimos 2 episódios mesmo, né? Mas assim, eu não vejo isso como um problema, tá? Eu realmente não vejo isso como um problema, porque é um arco que já tá lotado de coisas, tá realmente saturado. Eu acho que realmente não é um motivo, assim, sabe? Não é um objetivo você dar coisa pro Steven fazer, porque você tem outros personagens que eu acho que realmente necessitavam de mais tempo, tipo a Catarina, ou a Sarah, ou até o Brett mesmo, que são personagens que você precisa introduzir e desenvolver com o mínimo de tempo possível, sabe? Então eu acho que você tirar um pouquinho da parte do Steven, eu acho que é justificável. E, né, falando da Catarina, assim, eu realmente não tenho o que falar sobre ela, sabe? Eles quiseram fazer uma reposição
instantânea pra Vicky. E honestamente eu acho que é uma personagem que ela tinha potencial, realmente tinha potencial pra ser interessante, sabe? Porque companions não contemporâneos, assim, que não são tipo de Londres ou da Inglaterra, sabe? Do contemporâneo assim, realmente tem potencial gigantesco, porque eles só são diferentes, eles têm coisas diferentes, são pessoas bem diferentes. Só que é uma personagem que ela é difícil de escrever, sabe? E então eles não quiseram meio que se empenhar com isso e decidiram se livrar dela do jeito mais rápido possível e fizeram isso da forma mais dramática possível, sabe? É uma morte bem pesada até, sabe? O monólogo que o doutor dá depois é bem bom, assim. E o impacto que deu no personagem também foi, assim, muito duradouro. Você vê realmente a morte da Catarina é algo que é algo recorrente, assim, quando você analisa o doutor como um personagem mais a fundo e tal. A morte dela realmente impactou bastante ele. Mas como personagem mesmo, olhando só pra essa história, cara, não é nada. Pra ser muito sincero. A Sarah, né, é outra companion, que, né, também teve pouco tempo, mas pelo menos ela teve mais tempo, né, que a Catarina, teve mais conteúdo. Mas também é algo extremamente breve, é numa situação só, e olhando só pra ela nesse arco, não tem muito que eu possa falar sobre ela, sabe? Porque a gente vê bem pouco dela, a gente vê ela só em uma situação que não dá pra ver tudo que o personagem era capaz de fazer, assim, sabe? Eu sei que tem, tipo, vários áudios ali finish com ela que se passam, tipo, depois de The Fist of Stephen, lá naquele, no vãozinho entre aquele episódio e o próximo, que, né, que desenvolve muito mais o personagem. Mas olhando só pra ela nesse arco, ela é maneira. Mas é só isso que eu posso falar sobre ela também. O Brett, ele é companion, se você realmente quiser forçar essa definição de companion, eu acho que ele é um cara maneiro, sabe? É que nem a Sarah. Eu acho que ele é maneiro, teve pouco tempo, realmente não sei qual foi, tipo, o objetivo de você introduzir ele, matar ele, tipo, 3 episódios depois e botar meio que a versão feminina dele. Talvez seja só isso mesmo, pra não ter meio que 3 personagens homens principais, você vai ter que ter uma mulher ali. Justo. Agora vamos falar dos Daleks, né? Os Daleks são muito incompetentes, eles realmente são muito incompetentes, tem que ser honesto, né? Eles não têm, assim, muita ação no episódio, você tem cenas meio que... A mais icônica, talvez, é eles tacando fogo na floresta, né? Que é... Acho que ela é icônica porque primeiro que ela sobrevive, né? Que a gente tem o episódio inteiro. E porque de fato é bem icônico e é meio que o máximo de ação que a gente tem os Daleks nessa história. Mas assim, eles não são de todo mal, assim, sabe? Eles são bem executados até, né? Mas você tem muito eles de só, tipo, naquela sala de comando, o Dalek Supremo dando alguma ordem, alguma coisa assim. O plano deles é muito bom, O Destruidor Temporal, eu acho que é um dos melhores planos de Dalek, assim, realmente é genial. E nesse arco, a gente tem uma das melhores frases que um Dalek já soltou, que é essa daqui. You make your incompetent sound like an achievement. E olhando pro outro vilão, né, Mike Chen, ele é um caso muito interessante, sabe? No começo ele é introduzido só como um político corrupto, assim, que, sabe, ignorando a tautologia é algo só bem normal mesmo, sabe? Mas ao longo da história, sabe, quando ela vai progredindo, você realmente vê ele mudando, sabe? Você vê o personagem talvez mostrando realmente a verdadeira face ou caindo na loucura, assim, sabe? Principalmente nos últimos episódios, principalmente nos últimos 2 episódios, que ele simplesmente quebra, sabe? Esse lado megalomaníaco dele, essa sede de poder insaciável dele, realmente é a perdição dele. Eu acho isso muito maneiro. Realmente o jeito que ele é escrito nesses últimos 2 episódios é surreal de bom. Você vê ele realmente quebrando, ele realmente quebra com toda a pressão da situação, sabe? Ele realmente, a razão dele, a racionalidade dele vai pro caralho e ele só fica completamente louco. E o fim, né, sem terminar pelos arcos, é um final, a conclusão, como eu já disse, perfeita pra esse personagem. O monge, é considerar o monge como um vilão, como inimigo?
sei lá, cara, ele tá ali. Eu não acho que ele deveria estar nesse arco, mas ele tá, sabe? E realmente, por quê? Por que você decidiu botar um monge? Já, de novo, é que nem a história do Egito lá. Você realmente queria fazer mais um arco comum, você realmente queria trazer de volta? Fazia o arquinho pequenininho lá, 3, 4 episódios e soltava como um seu negócio individual, assim. Pegava a ideia do Egito também, botava ele. É interessante. Não socar isso nesse arco, tá ligado? Não, realmente fica forçado, não fica maneiro. O Destruidor Temporal pode, né, ser considerado como um antagonista, sabe? Ele é meio que esse mal que é predominante durante o arco inteiro, sabe? Durante a história inteira. E, como eu já disse, eu adoro ele. Eu acho que é um dos melhores planos, né? Uma das melhores ideias que os Daleks já tiveram, porque realmente é uma coisa realmente assustadora, é realmente dark mesmo, sabe? Essa máquina que consegue destruir basicamente qualquer coisa usando o tempo, sabe? É uma ideia realmente realmente é macabra, e o jeito que ele é executado é muito legal. Tipo, ele tendo só esse barulhinho de tique, sabe? Que ele vai dando enquanto basicamente tudo em volta dele morre. Eu não sei, é um negócio muito, muito maneiro, assim. Eu queria ver ele jogo. É isso, eu queria ver ele utilizado de novo. Não tipo toda hora, mas sei lá, uma história ou outra que realmente utilizasse ele no seu potencial completo, sabe? Porque aqui a gente vê só em, eu diria um episódio, mas só em tipo metade de um episódio mesmo que a gente realmente vê o efeito dele. Eu queria ver isso numa escala bem maior, assim, tipo, principalmente na TV, sabe? Porque eu não achei que tem tanto impacto assim em livros ou em áudios, que é uma coisa muito, muito visual, sabe? É você dar aquela sensação realmente de tipo, caralho, isso aqui é tipo, é um jeito muito, muito ruim de se morrer, sabe? Você envelhecer e virar pó, sabe? É muito maneiro, é só isso que eu tenho que falar. É uma ideia do caralho que o Terry Nation teve, assim, possivelmente uma das melhores que ele teve. De todos os planos dos Daleks que o Terry Nation teve, esse daqui é facilmente o melhor deles. E, né, uma das coisas que dá pra esse arco, essa reputação toda que ele tem, é o fato dele ter 12 episódios de duração, sabe? Mas, assim, ele tem conteúdo pra encher esses 2 episódios. É justificável você ter 5 horas de programa. Tipo, você realmente consegue fazer 5 horas de programa valer a pena? Eu acho que a resposta é quase. Realmente quase, sabe? O Terry Nation e o Dennis Spooner, né? Que são os 2 autores responsáveis por esse arco, né? O Terry Nation pela primeira metade e o Dennis Spooner pela segunda metade, meio que a extensão, né? Ele recebeu a bucha de ter que estender 6 para 12. E eu acho que eles realmente tentaram. Eles tentaram muito pra... Assim, né? Obviamente você não consegue fazer uma progressão real, sabe? Porque você tem que estender o meio do episódio. E o meio do episódio é o Dr. Steven e qualquer pessoa que estiver junto com eles tem o Taranium e os Daleks estão atrás deles. Você não pode fazer nenhuma progressão real com isso, porque meio que a única coisa que você poderia fazer é os Daleks peguem o Taranium. Porque se eles não pegam, nada muda. Então você não pode fazer nenhuma progressão real e não ir direto pro final do arco. Então você tem que realmente encher linguiça. Tem que encher muita linguiça. Muitas. Tipo, sério. Manda eles pra um planeta com os alienígenas invisíveis. Faz todo um episódio inteiro de setup pra matar uma personagem. Bota o monge de volta ali por algum motivo. Faz um especial de... Tipo, o especial de Natal foi provavelmente uma bênção pra eles. Porque você realmente não precisa fazer nada com a história. Você tem já um dos slots do episódio já um episódio 100% filler, sabe? Manda eles pro Egito e, tipo... Você realmente tenta não deixar o episódio parado. Tipo, já é uma experiência maçante, é extremamente maçante. Mas tentar deixar essa experiência o mais divertida possível, sabe? Não deixar entediante, não deixar parado. E eu acho que eles conseguiram, sabe? Eles realmente conseguiram fazer isso. Eu não acho que seja, assim,
tão entediante esse arco, sabe? Eu realmente não... Ele não é parado, não pode se dizer que é um arco parado. Sempre tem coisa acontecendo, sempre o arco tá em movimento. É um movimento circular, ou seja, ele fica dando volta? É, mas ele nunca para. E isso é uma coisa muito boa que eles conseguiram fazer isso daqui. E assim, eu admito que a primeira vez que eu vi isso aqui, eu achei assim, tenebroso de ter assistido isso aqui, porque realmente, pega 12 partes, você pega, né, dessas 12, 9 são retcons, é algo muito maçante assim pra você ver. E pela primeira vez, você realmente tá querendo se matar, porque são 12 partes e porra nenhuma acontece. E fica dando volta e volta e volta. Mas agora vendo pela segunda vez, realmente podendo apreciar mais isso, só ver além do... Caralho, são 12 partes, são 5 horas de programa. Você realmente pode apreciar mais a história, né? Eu pude apreciar mais a história. Pude apreciar mais o tom que ela quis ter, esse tom bem mais dark, assim, né? As histórias darks, elas estão... Sabe, você tem Daleks, que tem um tom mais sombrio, assim, mas realmente estica muito. Você tem The Dark Invasion of Earth, que tenta ser um pouco mais dark, assim, não um tom tão cômico, assim, pros Daleks, que eu gosto disso, eu gostei disso, né? Você teve The Chase, né? O Termination de novo tentou fazer o spin-off de Dalek dele, botou os Daleks pra ser extremamente cômico, extremamente estúpido. Que eu não acho que funcionou tão bem assim, sabe? E agora você tem Daleks Master Plan. Né? O Termination já foi experimentando ver o que conseguia fazer com os Daleks e ele viu, olha, histórias sombrias, histórias darks, histórias realmente pesadas com os Daleks, utilizando esse potencial que eles têm de ser essa máquina destrutiva, assim, imparável. É o jeito de, sabe? É isso que eu tenho que investir. E ele vai e faz a história mais sombria dos Daleks até agora. E isso é um negócio que eu pude realmente apreciar agora. A performance também, principalmente do Doutor. O Doutor, como eu já disse, essa é provavelmente a melhor história que escreve o Doutor, sabe? É o melhor conteúdo que você tem pro primeiro Doutor. Você tem um espectro inteiro desse personagem, a performance incrível do Hartnell, e realmente uma pena que tanto dela é perdida, né? Você perder tanto dessa performance, né? Mas eu acho assim, que é um arco que eu fui muito duro com ele no passado, né? Eu já listei ele como sendo, das histórias Daleks do primeiro, eu já botei ela como sendo a pior delas. E como eu já disse, foi ruim. Eu vou admitir, a minha primeira experiência vendo esse arco não foi boa. Assim, realmente foi extremamente chato de ver, porque é isso, sabe, ele é repetitivo. Mas vendo agora, podendo apreciar mais os detalhes, as nuances todas desse arco, ver realmente a qualidade que teve aqui e a tentativa gigantesca de deixar o mais assistível possível, sabe? Essas 5 horas. Realmente, essa história subiu pra mim, subiu muito. E eu acho que essa é a melhor coisa que pode acontecer, sabe? A melhor coisa é pegar uma história que... Tipo, não uma história que eu achava, tipo, mais ou menos ela ficou boa. Uma história que eu achava, tipo, tenebrosa de ruim. Eu vejo ela como sendo realmente uma história muito forte, uma história muito boa. Que, sabe, realmente eu acho que talvez seja a melhor história de Daleks do Hartnell, sabe? Mas é isso. Esse é o resumo. É um arco que eu sempre achei muito ruim, mas revendo ele agora eu vejo o quão forte que ele é e eu realmente entendo a fama que ele tem. Porque antes eu via, tipo, eu falava, mano, por que é uma história que a galera gosta tanto? São 12 partes extremamente entediantes de ver. Mas eu mudei de opinião, já mudou muito assim. Então, por tudo isso, por todas essas razões, eu dou um 9 para essa história. Que, né, acaba sendo uma nota mais alta que eu já dei para uma história de Dalek, né, certamente a história de Daleks do primeiro. Então foi isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve e até a próxima. Falou!